Olá pessoal, desenvolvedores, entusiastas de tecnologia, sejam muito bem-vindos ao Compilando o Futuro, um oferecimento da AMS Tech. Eu sou o Algorito e hoje, gente, a gente vai mergulhar fundo numa ferramenta que não está só mudando o jogo, ela está literalmente construindo o futuro da engenharia de software. Vamos falar do OpenAI Codex. Ok, vamos começar com essa frase, que vem direto da documentação da OpenAI. Pensem nisso por um segundo. Isso aqui é muito mais do que um detalhe técnico, né? É uma baita declaração sobre o futuro. A equipe da OpenAI contou que usou o próprio Codex para se construir. Usaram para debugar o treinamento, para gerenciar a implantação, até para diagnosticar os testes. A gente está falando de uma IA que, de certa forma, ajudou no próprio parto. É incrível. E aí que a cabeça começa a dar um nó, né? Porque isso levanta uma questão gigante, que vai muito além daquele autocomplete de código que a gente já conhece. O que significa quando a ferramenta que a gente usa para programar começa a se programar sozinha? Qual o impacto disso no nosso dia a dia como desenvolvedores? E na própria natureza da criação de tecnologia? Para a gente conseguir entender o tamanho dessa revolução, vamos quebrar em algumas partes. A gente vai explorar como o Codex funciona, como ele está transformando o nosso trabalho, as novas regras de segurança que a gente precisa ter e, claro, o que tudo isso sinaliza para o futuro. Bora lá? Então, vamos para a prática. O que raio significa ter um parceiro de programação que é um agente? E olha, pode tirar da cabeça a ideia de um assistente simplesinho, tá? A gente está falando de um colaborador de verdade, um colega de time autônomo. A virada de chave é essa. Ele não vai só te dar uma sugestão de código. Você pode chegar para ele e falar: Codex, implementa um modo escuro no app inteiro. E ele vai. Ele vai planejar os passos, modificar vários arquivos, criar os estilos, conectar a lógica e, no final, ele te entrega a feature pronta, de ponta a ponta. É outro nível. E não para por aí. Pensa nele com aquele seu colega que é um revisor de código, só que incansável e com superpoderes. Você pode mandar ele analisar um pull request, e ele não vai só pegar erro de sintaxe. Ele vai fundo. Ele identifica riscos de segurança, possíveis bugs de lógica, até vazamento de memória. E melhor, ele prioriza o que é mais grave, coisas que, na correria, a gente poderia acabar deixando passar. E a capacidade dele vai muito além de só escrever código. Sabe aquelas tarefas repetitivas, mas que são essenciais, tipo organizar os issues que chegam no GitHub, ficar de olho nos alertas de performance lá no Datadog ou cuidar das tarefas de CI e CD? Então ele pode fazer tudo isso, e isso é fantástico, porque libera a gente, os desenvolvedores, para focar no que realmente importa, resolver problema cabeludo e criar coisa nova. Ok, parece mágica, né? Mas como que essa mágica toda funciona por debaixo dos panos? O que alimenta um agente tão poderoso? A resposta está numa combinação de três coisas. Uma quantidade absurda de dados, uma arquitetura que evoluiu muito e o jeito bem esperto de treinar o modelo. Para começar, vamos falar de dados. A base de tudo é monumental. O primeiro modelo foi treinado com 159 gigabytes de código Python, só Python. Isso foi tirado de mais de 54 milhões de repositórios públicos do GitHub. E não foi qualquer código, não. Eles fizeram uma bela limpeza, tiraram código gerado por máquina, arquivos de baixa qualidade, para focar no que nós humanos realmente escrevemos. A arquitetura do modelo também mudou da água para o vinho. Lá em 2021, era basicamente um GPT-3 ajustado para código, focado em prever a próxima palavra. Mas aí veio a grande virada com a arquitetura de raciocínio O3. Com ela, o modelo deixou de ser um adivinhador de texto e passou a ser um solucionador de problemas. Ele começou a otimizar para chegar num resultado e até pensar mais ou menos, dependendo da dificuldade da tarefa. E aqui vem a parte que eu acho mais legal, o processo que ele usa. A OpenAI chama internamente de Ralph Wiggum Loop. O modelo não só cospe o código e pronto. Não. Primeiro, ele planeja o que vai fazer. Depois, ele executa. Aí ele revisa o próprio trabalho, rodando testes. Se algo falhar, ele analisa o erro, corrige e tenta de novo, num ciclo sem parar até acertar. E o resultado de tudo isso? Um salto de performance absurdo, usando uma métrica chamada Pass at One, que basicamente mede quantas vezes o modelo acerta o código de primeira, a gente vê a evolução. O modelo lá de 2021 acertava em uns 29% das vezes. Já os mais recentes, com essa arquitetura de raciocínio, passam dos 70%. Isso muda completamente a confiabilidade da ferramenta. Bom, com uma ferramenta potente assim na mão, é óbvio que o nosso trabalho, o trabalho de quem desenvolve software, está passando por uma transformação profunda. Mas calma, não é sobre substituição, é sobre uma redefinição do nosso papel. A grande transformação é essa.
A gente está deixando de ser só quem escreve código linha por linha para virar uma espécie de gerente de agentes de IA. O nosso trabalho passa a ser orquestrar várias IAs ao mesmo tempo. Uma implementando uma feature, outra revisando um pull request, uma terceira caçando um bug. A nossa habilidade principal vira saber quebrar um problemão em pedaços menores e delegar com clareza. Só que esse jeito novo de trabalhar também cria novos gargalos. Como um desenvolvedor apontou lá na comunidade da OpenAI, para quem usa a ferramenta para valer o dia inteiro, o que importa não é a qualidade de uma única resposta. O que importa é quantas tarefas a IA consegue fazer de forma contínua. A tal da taxa de transferência vira o nosso novo limite de produtividade. E isso nos leva a um debate importante sobre custo-benefício. A questão é a seguinte: se um plano profissional custa 10 vezes mais que o básico, a gente espera que a capacidade de execução aumente na mesma proporção, certo? Só que a percepção de muitos é que essa capacidade aumenta umas 6 vezes, não 10. Aí fica a dúvida sobre a proposta de valor para os desenvolvedores mais engajados. Agora vamos falar de um assunto sério: segurança. Porque uma IA que não só escreve, mas também executa código no seu sistema, bom, isso muda tudo. Ela precisa de limites muito claros e robustos. É uma responsabilidade tanto. A principal linha de defesa aqui é o que chamamos de sandboxing. A analogia da caixa de areia é perfeita. Qualquer código que o agente executa fica contido nesse ambiente seguro, isolado. De lá, ele não consegue acessar arquivos fora do projeto ou se conectar à internet sem permissão. E para garantir que essa caixa de areia seja forte mesmo, o Codex usa as próprias ferramentas de segurança do sistema operacional, como o Seatbelt no macOS e o Landlock no Linux. O acesso à rede também vem desabilitado por padrão. E tem mais: existem modos de aprovação que exigem que o usuário confirme cada comando, e a coleta de dados de uso é opcional para proteger a privacidade. E olha que legal essa solução que a comunidade desenvolveu para padronizar as regras de segurança, o agents.md. É basicamente um arquivo README, só que escrito para IA. Nele, a gente instrui o agente sobre as regras do projeto, como lidar com chaves de API, quais arquivos ele nunca deve tocar e quais comandos são seguros para executar. Genial, né? Beleza. Depois de explorar tudo isso, o que é o Codex, como ele funciona e as novas dinâmicas que ele cria, o que a gente pode concluir sobre o futuro que ele está ajudando a compilar? Vimos que a IA deixou de ser uma ferramenta passiva e se tornou uma participante ativa em seu próprio desenvolvimento. Vimos que a engenharia de software está virando menos sobre a mecânica de escrever código e mais sobre estratégia e gerenciamento. E o mais importante, vimos que a segurança precisa ser proativa, definindo as regras para a IA antes que ela comece a trabalhar. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final, uma pergunta que vai definir a próxima década da tecnologia. Se as ferramentas que a gente cria estão se tornando capazes de se autoaperfeiçoar, qual é então o nosso novo papel? Onde que a criatividade e a engenhosidade humana se encaixam? Onde a ferramenta termina e o construtor começa? Bom, pessoal, esse foi o Compilando o Futuro, um oferecimento da MS Tech. Eu sou o Algorito e as fontes que a gente usou para montar essa análise estão aí na tela para quem quiser se aprofundar. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.